Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje vamos iniciar uma série de estudos, meditações bíblicas e pretendo repassar para vocês conhecimento bíblico, meditação bíblica, humildemente. Sou pastor pentecostal, sou pregador da palavra, instrutor da palavra de Deus, e estou na igreja desde 1991 e a palavra de Deus me aperta a divulgar isso, a compartilhar isso, porque a própria palavra diz que nós devemos ministrar isso, repassar isso, esse querigma, esse anúncio da palavra precisa ser feito, e da melhor maneira possível. Eu estou em Goiânia, estado de Goiás, e daqui pretendo passar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Eu criei uma estrutura com vários ensinamentos bíblicos, todos sistematicamente pensados, colocados, só a Bíblia, não tem nenhuma interferência ou tentativa de manipulação ou interferir no seu culto, na sua igreja. Só a palavra de Deus, meditação bíblica para todos nós. Ok? Com relação ao formato, caso alguns irmãos tenham sugestão, alguma coisa, para a gente melhorar, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal e vamos juntos meditar na palavra de Deus, que é o que importa para nós. Bem, apresento para vocês primeiro aqui, eu vou falar do ser de Deus. É a primeira série, nível 1, eu chamo de nível 1, e do primeiro grupo, que é evangelismo e discipulado. O evangelho começa com a gente fazendo a evangelização, que é o primeiro nível, depois o discipulado, que já a fase seguinte do primeiro nível, contato primeiro com a palavra, é um tipo de palavra, o segundo já muda um pouquinho, depois vai avançando para outros níveis, mas começa no evangelismo e é por aí que nós vamos iniciar aqui, evangelismo e discipulado. Tá? O primeiro tema é Deus, o ser de Deus, e vou explicar para vocês agora, daqui a pouquinho, por que ele é o primeiro. Bom, primeiro vamos falar do nome de Deus. O ser de Deus traz a gente a meditar sobre o nome. Nós vamos ter uma parte especial que eu vou falar só do nome, as diversas partes do nome. Mas você vai achar a nomenclatura na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Lembrando que o Velho Testamento fora escrito em hebraico, quase totalmente, e o Novo Testamento em grego. Tá? Então a nomenclatura usual você vai encontrar, basicamente é Elohim, Elohim, esse rim é plural masculino em hebraico, Então é o verdadeiro Deus, O verdadeiro Deus é o significado, tá? El sempre se refere a Deus, tá? Então quando você vê nomes hebraicos com El, é uma referência a Deus. Tipo nome próprio também, Daniel, Ezequiel, Miguel, todos são nomes que se referem a Deus. Eu falo o significado dos nomes assim que chegar nessas partes, tá bom? Então, Elohim é escrito em hebraico, está aqui para vocês, que às vezes você quer pausar, olhar, tudo. Deixei os versículos bíblicos todos aqui para facilitar, tá? Então, algum versículo que eu não citar, vocês podem olhar por aqui, tá? Ou o tetragrama. Esse tetragrama eu não consigo ler. Por quê? Os próprios judeus pararam de ler esse tetragrama, que é transliterado para o português como YHWH. Alguns chamam de Jeová. Não vou chamar de Jeová em respeito, tá? Porque não tenho certeza que é. Tem um ditado popular aqui na nossa terra que diz que mate um homem, mas não mude seu nome, Então não podemos mudar o nome de Deus. Como não sabemos pronunciá-lo,
né? Então eu vou deixar só o tetragrama para vocês, que é essas 4 letrinhas em hebraico, inclusive dobrada, né? Yud, Re, Vav, Re, né? Aquele que existe, mais ou menos isso, né? Aquele que existe. E a leitura é impossível, por quê? Porque o hebraico não tem vogais, né? E até o exílio, eles estudavam hebraico e repassavam esse nome de geração em geração. Quando voltaram do exílio, os hebreus ficaram com, chamado hoje de judeus, tá? Ficaram com um pouco de receio de pronunciar esse nome e as pessoas tomar o nome do Senhor em vão, conforme está escrito na lei. E para que ninguém blasfemasse do nome do Senhor, eles pararam de pronunciar esse nome. E depois, quando os maçoretas, né, algum tempo depois, colocaram as vogais, criaram as vogais para o hebraico, porque ele corria o risco de desaparecer, então não foi colocada vogais no tetragrama, porque eles mesmos não sabiam que vogais que eram. E se eu pegar uma palavra só com 4 consoantes, sem as vogais, né, o nome vai dar bem grandinho, né, porque são 4 consoantes, e com as vogais que acompanham, ainda pode ter vogais dobradas e tudo, então é impossível ler esse nome se não souber as vogais, tá? E nós não sabemos, e eles não dizem, e os mais novos nem sabem, né? As outras gerações que vieram para cá nem sabem porque eles não falam mais. Eles usam, ao invés disso, preferencialmente Adonai ou Elohim, tá? Adonai, Elohim, ou Hashem. Hashem é o nome, esse refere-se a esse tetragrama aí, tá? Então muitos judeus falam Hashem, e esse nome aparece na Bíblia hebraica também, tá? O nome. Então, Adonai é um título, né, usado para substituir aquele tetragrama, né, e é uma expressão judaica de referência. Qualquer judeu que for ler isso aí, ele vai ler Adonai no lugar do tetragrama, tá? Farei o mesmo, né, durante o curso. Porque eu não sei, não porque eu acredito ou não acredito, porque na verdade eu acho que o nome de Deus tem que ser divulgado, como o nome de Jesus, porque deuses tem muitos por aí, né? Mas essa é a minha opinião, eles acham desrespeitoso, então em respeitar isso, também não vou, né, dizer uma coisa que não sei e que não é possível saber no momento, tá? Então Adonai é um título, e Hashem significa o nome, né, para substituir também o tetragrama, que é aquelas 4 letrinhas ali. Então, o nome de Deus diz muito sobre ele, tá? E eu falo mais desse assunto noutra lição, tá? No Novo Testamento, vocês vão achar a nomenclatura Theos, né, que significa Deus, tá? Ou divindade suprema. Esse Theos aparece em Mateus 1:21. Ou Kurion, né? Kurion ou Kurios, que é supremacia, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, né? Daquela ideia de pertencimento, tá? Sobre o qual ele tem um poder de decisão, né? O mestre, o Messias, né? Então seria mais ou menos isso, tá? Mateus 1:20. Mais ou menos porque quando você passa de uma língua para outra, o sentido é muito variado e muito amplo, tá? À medida que for andando nas nossas aulas, vou mostrando para vocês também. Bom, hoje é uma introdução a tudo isso. Bom, a realidade de Deus, né, sobre a realidade de Deus, a cosmovisão. Tá? Primeiro, eu precisava colocar isso aqui primeiro, porque cosmovisão é a minha visão de mundo. E como é que eu percebo o mundo, né? É a maneira subjetiva que eu vejo, que eu entendo o mundo, as coisas todas. Né? O cosmo é o todo, é o mundo inteiro. Tá? E visão é aquela percepção que eu tenho do mundo. Especialmente as relações humanas, os papéis dos indivíduos, né? O seu próprio, a sociedade, né? Nele mesmo, no meio social, assim como resposta a questões filosóficas básicas, né? Como a finalidade da existência humana, por que nós existimos, da onde nós viemos, existe vida após a morte, isso é visão de mundo. Então, teologia é capaz de mudar a sua cosmovisão e a minha cosmovisão. Então, é a matéria mais importante do mundo, é a teologia, porque ela muda o meu pensamento e o seu pensamento com relação à percepção que nós temos de mundo. Tá? Por isso eu tenho que começar por teologia,
Tel é Deus, viu lá, Theos lá do grego, deixa eu voltar aqui, né? Na outra página. Olha aqui em cima, Theos é Deus. Então, teologia vem dessa raiz aí, tá? Tel é Deus, logia é estudo. Então, estudo sobre Deus ou da pessoa de Deus, que é onde nós começamos a nossa teologia aqui. Ok? Bom, temos várias maneiras pelas quais as pessoas podem entender a vida, né? Ter a sua cosmovisão, influenciando a maneira pela qual a pessoa pode ver Deus, é claro, né? Origens, natureza humana, valores e o destino, para onde vamos, de onde viemos. Né? Cada um é singular porque os seus conceitos são exclusivos e individuais. Tá? Para cada pessoa isso vai ter uma percepção variada. Né? Então, cada um tome a sua própria, faça a sua própria análise, né, da sua cosmovisão de mundo. Isso é que é o legal, né? Mas eu impor a minha, falar, vocês têm que entender o mundo assim, o mundo é assim ou é essa. Está aí o mundo, está aí a Bíblia, está aí os elementos que eu tenho, então eu julgo tudo isso e formo a minha cosmovisão. Correto? Bom, cientificamente, vou começar cientificamente porque tem muita gente, área científica, hoje as pessoas são muito racionais, acima do limite, né, se é que existe um limite. Então vamos começar com uma visão científica aqui para aplacar esses curiosos também. Tá? Argumentos, porque a ciência trabalha com argumentos, argumentações. Tá? Deus é um ser infinito e pessoal. 1 Coríntios 8, 6, que diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então Deus, o Pai, pessoal, é um negócio de persona, ele não é uma coisa, não é um ser, não é uma energia, não é nada disso, ele é um ser infinito e pessoal. Tá? Nós vamos falar mais dos atributos mais na frente também, e eu explico melhor isso aí. Mas nós estamos falando de um só Deus. Então, veja bem, vamos começar por essa premissa aqui. É a questão de monoteísmo. Nós cremos, eu creio, em um só Deus, tendo em vista a palavra de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus. Então, se há um só Deus, se eu concordar com as pessoas que falam, eu creio num Deus assim, o outro, não, então você crê no seu, eu creio no meu, mas se eu estou crendo que o dele existe, então eu sou monoteísta. Não, eu sou politeísta. Para mim ser monoteísta, eu tenho que acreditar que existe só um Deus e todos os outros são vaidade do coração do homem, são invenção humana, não passa disso. Tá? Bom, essa é a primeira premissa, né? O primeiro argumento, né? Que Deus é infinito e pessoal. O mundo foi criado e é finito, né? Ele foi criado, não foi um acaso, ele não foi formado por forças extras, não, ele foi criado. Tá? Salmo 89, verso 11. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e sua plenitude, tu os formaste. Então Deus formou o céu e a terra. Todos esses argumentos encaixam-se, e toda pessoa que crê nesses argumentos aqui, ele vai se encaixar com uma cosmovisão cristã e evangélica. Tá? Então, é isso que eu estou apresentando aqui. É uma visão, né, bíblica, a palavra de Deus, para a formação de cosmovisão, no caso. Tá? Então, Deus eu falei que ele o mundo foi criado e é finito, né? Foi criado por Deus. A finitude, isso é óbvio, acho que eu não vou nem argumentar com vocês, né? Todas as coisas são finitas, tudo acaba, tudo passa, os recursos, o mundo vai se deteriorando, vai se acabando Então ele tem um prazo de validade, vamos dizer assim, é finito. Né? E ponto, eu acho que não cabe argumentação aqui, né? Deus é além do mundo e atua no universo. Tá? Ele vai além do universo.
e ele atua no universo inteiro. Então, Deus não é Deus de uma setor, ou uma região, ou uma... os politeístas acreditam que tem Deus dos montes, Deus dos vales, Deus da lavoura, Deus da pesca, Deus de... Mas o nosso Deus, o Deus Criador, o único Deus, ele vai além, tá? Ele é transcendental e ele atua no universo, tá? 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, Deus é maior do que o mundo, né? O Deus que habita em nós, maior que todas as coisas. Ele suplanta, ele está além, ele é transcendente a essas coisas. Bom, outra premissa, né? Outro argumento. Os milagres são possíveis e reais. Veja o que diz Hebreus 2:4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Tá? Então, Deus testificou juntamente com os que nele creem, com os que aceitam a habitação de Deus, com aqueles de quem ele é o pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nada ou não me faltará, né? Então, se o Senhor é meu pastor, então aquele de quem o Senhor é pastor, e ele só é pastor daqueles que querem ser, né, suas ovelhas, né, aqui na suposta criação que Deus deu aqui para nós, né, nesse entendimento do Salmo, testificando Deus por sinais e milagres e várias maravilhas. Tá? Isso são dons espirituais distribuídos por Deus e são possíveis e são reais. Então, cremos em milagres. Tá? Outro argumento: possuímos alma imortal e corpo mortal. Olha lá, 1 Coríntios 15:54. Entramos na área polêmica. Né? E quando isso que é corruptível, corpo, né? Carne, se revestir da incorruptibilidade, uma transformação espiritual, e isso que é mortal, a carne, se revestir da imortalidade, a alma, né? Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Então, não vou polemizar agora, porque isso está em outra aula mais adiante, né? Então, mas a premissa, o argumento é que a alma é imortal e o corpo é mortal. Tá? O corpo vai morrer, o corpo vai terminar os seus dias, mas aí isso ainda continua, isso não terminou toda, tá? Porque a alma é imortal, é a alma que vai a julgamento, que é isso que vai diante de Deus, né? Então, aí está. Bom, depois vem o outro argumento: no destino humano haverá julgamento com recompensa para o justo e juízo para os ímpios. Então, uma coisa importante, um argumento importante, é que no destino do ser humano tem recompensa para o justo e punição para o ímpio. Tá? E até uma coisa eterna, isso. Tá? Olha só o que diz 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo de que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, tem aqui um julgamento, onde haverá premiação para uns e haverá punição para outros. Tá? Esse é o argumento. Bom, a origem do mal implica no nosso livre-arbítrio, ou nossa livre escolha, né? Como em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então não tinha escolha. Ou comia ou não comia. Então era uma escolha pessoal dele. Tá? Então a origem do mal está na escolha errada. Deus colocou diante deles o tempo todo, né? Os pais lá e depois nós também, né? O tempo todo, o bem e o mal.
e ainda sugeriu, escolha o bem. Mas o homem escolheu o mal. Então, a origem do mal foi uma escolha pessoal. Tá? Esse é o argumento. Outro argumento, no fim o mal será derrotado por Deus. É muito importante isso, porque a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, ela tem que fechar o ciclo. Tá? Ela tem que ter início, meio e fim. Tá? Então, o que vai acontecer no fim? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com as pessoas? Então, no nosso argumento diz que o mal será derrotado por Deus. Tá? Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, aqui mostra que há uma, né, no final, há uma separação aqui, e ao que vencer, vencer o quê? Tudo que está escrito aí, né, tem toda uma regra, que é essa a missão que eu tenho de passar para vocês nesses vídeos subsequentes, tá? Vou mostrando cada ponto disso daí. Mas o que precisa ficar argumentado aqui é que o mal vai ser vencido no fim, tá? O outro argumento, a base de toda a ética é baseado em Deus. A base da ética, ela tem que ser com base em Deus. Porque o que é ética, né? É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, de valores, tá? Morais de um indivíduo, ou de um grupo social, ou de uma sociedade. Tá? Esses valores, né, eles são muito subjetivos. Então, o que é ético para um, o que é aceitável moralmente para um, não é para o outro. O que é para o outro não é para um. Um é forte demais, o outro é baixo demais, o ponto de corte é muito variado. Então, não dá para a gente deixar o homem julgar onde está o meio ético. Cada um vai ter a sua ética, mas o homem, ele não pode julgar nem a ética dele mesmo. Então, qual que é o argumento que eu estou deixando para vocês? A base da ética é Deus. Tá? Eu deixei alguns versículos para vocês meditarem ali, né? Para casa, mas eu vou ler aqui com vocês. Amor, santidade, misericórdia, entre outros, é o que está previsto aí nesses valores éticos, valores morais. Vou falar de valores, ainda vou falar deles mais na frente, então deixa eu pular aqui. Tá? A natureza da ética de Deus é a absoluta. Tá? A ética de Deus, ela não muda. Deus é imutável. Tá? Malaquias 3:6 fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Tá? Então, Deus é imutável. Tá? A ética de Deus é absoluta. É a única que é absoluta, tá? No mundo. O outro valor, o outro argumento, na história e os seus objetivos, ela é linear, a ética, tá? É proposital, determinada. Outra coisa aqui já, né? Na história e os seus objetivos, ela é linear, proposital e determinada por Deus, tá? Olha Isaías 14:26. Este é o propósito que foi determinado sobre a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Tá? Então, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito e tudo está pré-determinado e ele vai cumprir. Eu costumo dizer que Deus não tem plano B. Quem tem plano B somos nós, que somos finitos e falhos. Deus, como é infinito e não tem falhas, ele tem objetivos e propósito e tudo está andando de acordo com o plano. Ok? Tá bom, vou colocar alguns elementos cosmológicos aqui, só para meditação, mas veja só o que muda, né, na nossa cosmovisão. A ciência exige uma causa para todo efeito. Se tem um efeito, tem que ter uma causa. Tá? Se tem uma causa, vai ter um efeito. Então, a ciência trabalha assim. Tá? Isso é argumento cosmológico. Tá? Então, a causa do sem fim é a existência do infinito. Então, aquilo que não tem fim só é possível se existe o infinito. Né? Deus é infinito. Né? Eu já coloquei na argumentação ali. A causa da eternidade é a existência do eterno. Tá?
A causa do espaço ilimitado é a onipresença, é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Então, se o espaço é ilimitado, a causa disso é a onipresença. A causa do poder, né, de ter poder, poder de criar, poder de mudar, é a onipotência. A onipotência. Sobre a onipotência, eu vou fazer uma observação com vocês aqui. O primeiro versículo da Bíblia em hebraico diz: Bereshit, Bara, Elohim, Hashamah, Et. Olha, Bereshit, Bara, Elohim. No princípio, criou Deus. Bereshit é no princípio, é o Gênesis. Bara é o verbo criar. Esse verbo criar em hebraico, ele só é usado com relação a Deus. Porque só Deus tem o poder de criar. Então você fala, o homem criou, ele não criou nada, ele transformou matéria, né? Ele usou o seu intelecto para fazer transformações. A ciência diz que nada se cria, tudo se transforma, tá? Porque tudo já foi criado antecipadamente por Deus, tá? Então, só Ele pode criar. Então, esse poder que eu estou falando ali, onipotência, é esse poder bará, esse poder criador, que é o poder de Deus, o único que tem poder para criar. Tá? A causa da sabedoria é a onisciência. Tá? A causa da personalidade é o pessoal, persona, pessoal. Tá? A causa das emoções é o emocional. A causa da vontade é a evolução. A causa da ética é a moral. Ali, da vontade é evolução, tá? Tá errado ali, evolução. A causa da beleza é a estética, tá? A causa da retidão é a santidade. A causa de amar, né, é o amor. A causa da vida é a existência. E a causa de tudo se concentra em Deus. Então, esses são os argumentos cosmológicos. Era só para meditação. Vamos voltar para a nossa teologia, né? A revelação de Deus. Como é que Deus se revela? Esse Deus transcendente, esse Deus imanente, imanente que faz parte da sua criação, transcendente que está acima dela, tá? Ele se revela, tá? Ele quer se revelar, porque ele precisa se revelar, como a gente vai ver aqui. Ele faz isso de duas formas, tá? A revelação de Deus ocorre basicamente, mas dentro dessas duas tem várias, tá? De maneira natural ou geral, nós chamamos, e de maneira especial, que é sobrenatural. Então, de uma maneira natural e de uma maneira sobrenatural. Duas formas da revelação de Deus. Em Deus, então, é o mysterium tremendum, né? Do latim, mistério fascinador, oculto e desconhecido. Como Atos 17, fala ao Deus oculto, ao Deus desconhecido, que vocês servem a esse que eu venho lhes pregar e tal, tá? Esse Deus desconhecido que se revela. A história humana é o registro das ações de Deus no tempo. Então, toda a nossa história é o registro de Deus trabalhando, de Deus fazendo ações, tá? Veja aqui o versículo, capítulo 17, verso 26. Porque passando eu, vendo aquele primeiro que eu falei, né? Os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, né? Ao Deus desconhecido. Então, daí chegamos à conclusão que esse Deus desconhecido, né? A história do ser humano, tudo que acontece, é Deus trabalhando. Então, se é Deus trabalhando, então fazemos parte disso, né, da história. Atos 17, 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os termos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, Deus vem controlando todas as coisas. Toda a nossa história é um registro das ações de Deus. Não é nossa, né? Muitas vezes nós pensamos em fazer uma coisa, acaba indo para outro lado. Tudo Deus tem um domínio, tá? Deus domina sobre todos os homens. Outra coisa, não é só sobre aqueles que o temem, não é só sobre aqueles que o conhecem,
mas sobre todos os homens, num plano, num propósito divino do reino de Deus na terra. Olha o que diz aqui em Daniel 4,17. Essa sentença é por decreto dos vigias e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio. Todas as pessoas conhecem, né, os viventes, que o Altíssimo, Deus eterno, né, o Hashem, tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, Deus é o dominador de todas as coisas, de todos os homens, de todas as tribos, povos, línguas e nações. É outro argumento importante, tá? Bom, se Deus não se revelar, então o homem não poderá conhecê-lo, não poderia conhecê-lo. Então, todo esse propósito não teria sentido, tá? Ele é incompreensível, né? Só o Espírito Santo é que faz com que nós possamos conhecer as profundezas de Deus, tá? O ser humano, em forma natural, pecador, falho, não é capaz de conhecer a Deus sem a interferência do Espírito Santo, tá? Mas precisa ficar claro que Deus deseja que o homem o conheça, o adore e viva em sua comunhão. Porque esse é o plano. Esse é o plano de Deus para o homem, para o ser humano, para todos os seres humanos. Tá? Bom, então vamos para as duas revelações. A natural, que é a primeira, né? O geral, chamada de geral também aí nos meios teológicos. A criação pode nos revelar a existência de Deus. Deus é o Criador. É uma norma para a sociedade e é um meio, né, de condenação insuficiente, porque o pecado adulterou aí a fé humana, né? Então, toda esse plano de Deus aí, né? Deus é o Criador e Ele é uma norma para a sociedade e um meio, né? Essa revelação aí é insuficiente. Na criação, nas coisas criadas, nas coisas feitas por Ele, existe Deus. Então você pode ver Deus no mundo, em várias coisas que Deus criou. Só que isso é insuficiente para a salvação ou para que a pessoa possa conhecer a Deus. Por quê? Porque o pecado adulterou a fé humana e ele não pode mais conhecê-lo. Através da natureza, através de vários elementos, que eu vou citando aqui alguns. Nas artes, por exemplo, Deus se revela nas artes, porque Deus é o belo, fez um belo mundo, criou seres para apreciar a sua beleza. O homem é apenas dotado de dons criativos que revelam algo da natureza maravilhosa de Deus. Tá? Então essa revelação é parte da revelação natural. Na música, tudo isso, olha, a música, a arte, tudo teve um desenvolvimento muito grande no mundo na Idade Média, né? Onde a igreja estava abaixo do que se esperava, né? Então Deus operou de outra forma, de uma forma muito especial nas artes, na música, de várias maneiras. Então era Deus se revelando, né? Deus se revela na música porque os anjos o louvam, né? Deus criou a música, a voz humana é um instrumento musical criado por Deus e também os anjos, né? Foram criados para louvar a Deus. Tá? Esses versículos justificam o que eu estou falando. Tá? Temos as referências dali e as de cá. Tá? A música manifesta a glória de Deus, bem como a criação. Precisamos ver isso melhor. Tem um estudo específico sobre a música lá na frente também. Tá? Na natureza, né? Nas coisas criadas na natureza. A revelação geral também, né? Ainda faz parte da primeira. Revelação natural ou geral. Tá? A revelação geral revela Deus como Criador, mas não revela o Redentor, narrando apenas as grandezas de Deus. Então, a natureza mostra a grandeza de Deus. Esses versículos ali comprovam isso. Pode pegar também o Salmo 19, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Então, isso revela a grandeza de Deus. Você vê uma ave se formar dentro de um ovinho daquele lá, e isso é a grandeza de Deus. Mas não redime, mas não salva, só apresenta Deus. Né? Então, Deus se revela através da natureza. Então, ela é ampla, a natureza, revelando as verdades da ciência, história, matemática,
leis da natureza, né, também é essencial para a razão humana, pelos questionamentos dos fatos da vida, né, etc. Tá? Nos governos, né, também é uma forma de revelação de Deus, revelação geral de Deus, é essencial o governo humano, pois apesar de nem todas as sociedades estarem debaixo da lei bíblica, né, da lei de Deus, estão embaixo das leis universais que regem a natureza. Né? Então, Deus controla todos os homens e esses governos humanos. Né? Nós já falamos do ser de Deus e que Deus opera sobre esses governos também. Não há autoridade que não foi por Deus constituída. Tá? Vamos detalhando isso lá para frente. Estou dando para vocês aqui a ponta do iceberg, para a gente começar a nossa grande meditação. Eu espero em Deus poder repassar isso para vocês. Foi uma tremenda de uma batalha espiritual para chegar nesse vídeo. Então, orem por nós e vamos seguindo em frente. Ok? Revelação especial ou sobrenatural. É a outra forma de revelação. A primeira é natural, a segunda é sobrenatural, que é essa aqui. Revelação especial, ela nos revela a teologia cristã. Deus é o Redentor. Redenção, Redentor, essa palavra quer dizer resgate, tá? Redenção, resgate, é pagar o resgate. O homem pecador, o homem pecou, e Deus então enviou um que resgatou, que pagou o resgate no nosso lugar, como a gente vai ver, tá? Então é uma norma para a igreja e meio para a salvação. A revelação especial, ela traz norma para aqueles que nele crê e traz a redenção, traz a forma. Que a revelação natural não traz a redenção, traz só o anúncio da grandeza de Deus, mostra a grandeza de Deus. Tá? Quando os conquistadores e descobridores, entre aspas, não tinha nada para descobrir, estava aí, né? Chegaram no Brasil, e aí tinha um grupo de nativos que adoravam um Deus, Deus Tupã, lá, né? Então eles tinham a consciência de Deus nele. Né? Todos precisam de Deus e têm noção de Deus. Por quê? Porque os céus declaram a glória de Deus. A natureza mostra a grandeza de Deus. Agora, nessa revelação sobrenatural, Deus agora apresenta a redenção. A Bíblia é a norma para todo ensinamento cristão. A Bíblia apresenta as regras, né, da teologia, né, as normas para que nós possamos viver e a forma redentora de Deus. Tá? Como é que ele vai redimir, resgatar esse povo. Revelando e explicando, né, a graça salvadora, a mensagem da salvação, né, e como o homem vai ter acesso a Deus. Como é que se faz para esse homem ter acesso a Deus, esse Deus grande, poderoso, criador do céu e da terra e todas as coisas. Tá? Tanto as revelações gerais como as especiais são necessárias, porque Deus se revelou em sua palavra e no mundo. Tá? A verdade é encontrada tanto na Bíblia quanto na ciência. Tá? Mas temos que distinguir a interpretação bíblica, né, e a da pessoa que está olhando ali. Né? As revelações de Deus na palavra e no mundo nunca se contradizem, porque a Bíblia é inerrante, não pode ter contradição. Não existe interpretações, tá? Mas uma interpretação somente. Então, quando alguém fala, a sua igreja interpreta assim, a outra interpreta... Não, só tem uma interpretação. Se alguém não a alcançou, é por conta da pessoa que não alcançou, e não porque Deus ofereceu a opção A, a opção B. Mesmo porque isso não pode depender do homem, do seu pastor, a interpretação. A interpretação é de Deus e é geral, tá? E ela alcança todo mundo. Tá? Bom, então vamos definir Deus na teologia. Como é que Deus é definido na teologia? Deus é difícil, né? É uma tarefa difícil definir Deus. Tá? Mas vamos com o que nós temos aqui. Quem é Deus para nós, teólogos? Deus é o ser supremo, é o Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria em seu poder, imutável, né? Em santidade, em justiça, em bondade, em verdade, amor, é único, é perfeito, é criador e é sustentador do universo. Inclua tudo isso aí na sua oração, porque esse é o Deus que nós servimos.
e ele é pessoal, tá? E subsiste em 3 pessoas distintas, tá? Ou 3 distinções, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual nós vamos detalhar também mais na frente. Qual é a definição bíblica, né? Na teologia vimos, na Bíblia, né? Deus é testemunha entre os homens. Deixei todos os versículos aqui para você fazer a sua verificação, tá? Não vou ler todos, porque senão nosso vídeo vai ficar muito grande, né? Sendo o primeiro, Deus é testemunha entre os homens, ele é zeloso, misericordioso, isso biblicamente, tá? Deus é único, é grande e poderoso, é perfeito, verdadeiro, justo e reto, tá em Deuteronômio, né? Salvador, né? Olha, Salvador lá no Velho Testamento, perfeito, verdadeiro, justo e reto, também no Velho Testamento, né? Ele é juiz justo, excelso em poder, misterioso e eterno, bem presente, santo, a verdade real e eterna, Espírito, Deus é fiel, Deus é poderoso, é único, é amor, é verdadeiro, né? Em seu Filho Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20, esse versículo é maravilhoso, né? Bom, aqui eu me despeço de vocês, primeiro, falando sobre o ser de Deus. Vamos falar mais sobre Deus ainda, antes de passarmos para a fase seguinte, tá? E mostro para vocês lá na frente o que vai ser. Ok? Compartilhe, curte, aí, inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.